Olá, tudo bem? Sou Marisa Reynoso e quero te agradecer por estar assistindo mais um programa Gente de Fibra. História de sucesso? Basta enviar seu pedido pelas redes sociais ou pelos nossos grupos de WhatsApp. Você inspira muita gente. Envia sua pergunta, sua pauta para Gente de Fibra com Marisa Reynoso. Por isso criei este programa, para que a gente cada vez mais possa trocar ideias, trazer soluções, falar de coisas boas sobre a nossa cidade, sobre a nossa região. Aqui no Gente de Fibra, vamos sempre reconhecer e homenagear quem aqui trabalha, quem aqui vive na nossa cidade e região, o lugar que escolheu para viver. E hoje, para começar esse programa, eu convidei 3 talentos do esporte, famosos pelo que fazem há muitos anos. Nosso primeiro convidado, o William Carvalho. Ele é jogador profissional do vôlei da seleção brasileira, medalhista e muito conhecido em todo o Brasil pelo apelido Capita. Boa noite, William. Boa noite, seja muito bem-vindo, Capita. Oi, Marisa. Oi, Léo. Oi, Guter. Boa noite. O prazer é todo meu. Prazer muito grande falar com você e com nossos telespectadores. Estamos aqui à disposição para o que você precisar. Grande prazer estar aqui. Obrigado, William. Seja muito bem-vindo. Obrigado por aceitar o convite. Nosso segundo convidado desta noite é o Gunther Schweitzer, empresário do ramo esportivo há mais de 20 anos, promotor de eventos de vôlei, competições e cursos de arbitragem, através da sua empresa Conexão Pro Esporte. Boa noite, Gunther. Seja muito bem-vindo, Gunther. Oi, Marisa. Oi, Capita. Anel, tudo bem? Beleza, galera? Vamos junto nessa live. Vai ser histórica, galera. Bora! Ô, Gunther, aproveitando que você está aí, quero te fazer uma pergunta, né? Você que é empresário aqui da nossa própria cidade, você que já está aqui há muitos e muitos anos aqui, você veio aqui hoje para nos abrilhantar e para falar do incentivo que a nossa cidade de Ribeirão Pires precisa para os nossos jovens dentro do segmento do esporte. Sim, os jovens de hoje, de 0 a 100 anos, precisam estar dispostos a ter oportunidades para poder fazer atividades físicas ou algum tipo de esporte. Nem todo mundo gosta de futebol, nem todo mundo gosta de voleibol. Por isso, a parte da prefeitura ela tem que realizar projetos para que atenda toda essa demanda da população, desde 0 a 100 anos. Assim, não é porque a gente entra numa certa idade, a gente vai fazendo atividades, vai fazendo brincadeiras, jogos e tudo mais, chega em um certo tempo da vida, a gente para de fazer, vai trabalhar, estuda, esquece de ouvir. Não, a gente tem que manter esse foco na atividade física ou no esporte. E isso tem que ser promovido pela prefeitura, pelo executivo, para que todos os munícipes possam fazer essas atividades ou de esporte que ele goste, né? Nem todos gostam da mesma coisa, por isso temos que diversificar para todo mundo poder fazer deixar o seu corpo são, deixar a sua mente sã, porque é o que rege. Hoje, atividades físicas e desporto é uma coalizão para que o cidadão seja um cidadão são no futuro próximo. Obrigado, Gunther. Nosso terceiro convidado desta noite é Nel Nassif. Ele foi apresentador do programa Lente Radical, é produtor multicultural e esportivo, diretor de vôlei do Clube 1º de Maio da cidade de Santo André, criador do projeto TCW7, juntamente com William, que desenvolvem treinamentos e aperfeiçoamento de atletas e torneios. Boa noite, Nel Nassif. Boa noite, Marisa. Boa noite, Gunther. Boa noite, meu parceiro William. Vamos lá bater um papo, vamos lá curtir essa live e informar um pouco a galera aí do que está acontecendo com o voleibol na região e todos esses projetos aí de vocês, feras, né? Obrigada.
Obrigado, Nel, pela sua participação aqui, pelo seu convite. E eu quero agradecer as redes sociais por nos prestigiar nesta noite. Quero aproveitar e pedir para que vocês possam interagir conosco. Mande suas perguntas aqui para esses 3 talentos que temos aqui. Temos aqui o William do vôlei, o Nel Nassif, temos aqui o Gunter também do vôlei. E eu peço aqui para vocês, por favor, participe, compartilhe a nossa live. E quero dizer para vocês que maravilha começar esta semana com gente talentosa, não é? E vocês perceberam, é claro que vocês perceberam, que nós temos aqui hoje 3 talentosos do esporte que falam a mesma língua, a língua do esporte. Todos são do vôlei, todos são do esporte, todos são também empresários que vivem em um setor que precisamos de mais no nosso município. Vocês irão perceber durante este programa a importância do trabalho desses talentosos. E quero fazer um pedido aqui. Envie suas perguntas, façam seus comentários, porque esse papo fica muito mais gostoso e relevante com a participação de vocês aí das redes sociais. Porque aqui você faz a sua pergunta, aqui você será respondido, porque aqui você tem diálogo. Eu já vou começar perguntando logo de cara para o William, que está online em sua casa, junto com o Nel Nassif. Porque neste momento do coronavírus, inclusive que estamos todos com os devidos cuidados, com as máscaras, com álcool em gel, nós precisamos nos resguardar. Vocês sabem muito bem que esse momento é um momento difícil, nós precisamos atravessar por isso e com certeza logo tudo isso vai passar. Então vamos seguir aqui com Gente de Fibra nesta noite, mais um programa aqui para vocês, semanal. Peço a colaboração de todos vocês aí das redes sociais e vou continuar aqui as nossas perguntas para Gunter. Vou perguntar para o Gunter. Nós estamos com um problema nas redes sociais, com a transmissão, então eu vou voltar para o Gunter. Vou aproveitar que o Gunter está aqui ao meu lado, isso é mais fácil a comunicação com ele. Gunter, você que é o empresário do voleibol, Sim. Você que conhece as nossas cidades vizinhas, como por exemplo Guararema. Nós temos Guararema a menos de 60 quilômetros da cidade de Ribeirão Pires. Sim. Guararema tem menos de um terço da população de Ribeirão Pires, que nós estamos mais ou menos com 213 mil habitantes. E lá em Guararema, é uma cidade que mais ou menos possui os mesmos hábitos, ela também é uma cidade de turismo e ela tem muito investido para receber, para recepcionar as pessoas que vão passar o domingo, que vão lá passear, deixar lá também recursos para a cidade de Guararema. Eu quero perguntar para você, Gunter, como que você vê o seu esporte, ele consegue trazer para o município de Visas, ele consegue trazer vantagens para o município? Como você vê a questão do esporte dentro da cidade, de uma cidade turística? Oi, Marisa. Então, é o seguinte, nós temos aí o voleibol, não só o voleibol, mas o basquete, handebol, todas essas modalidades onde há um público master, onde há um público ávido por jogar ou voleibol ou aquele seu esporte devido, ele faz com que o turismo, o esporte aliado ao turismo para a cidade seja muito rentável. Digamos assim, eu hoje com a minha empresa eu faço em torno de 3 a 4 eventos no ano, tá? Eu faço em Poços de Caldas, Ubatuba, Piracicaba, Praia Grande e outros mais. Assim, digamos que eu leve em cada campeonato desse eu leve mais ou menos umas 40, 50 equipes. 50 equipes, 10 atletas cada um, dá 500 pessoas participando diretamente, de atleta. Agora, imagina, 500 atletas, daí você leva um cônjuge, ou namorado ou namorada, já virou 1.000. Leva um filho ou 2, já virou 1.500 a 2.000. Imagina, entre 1.500 a 2.000 pessoas gastando num final de semana, num feriado, onde você possa tirar o lazer, fazer o turismo, visitar os pontos turísticos da cidade, gastar. Imagine que de 1.500 a 2.000 pessoas que o evento levou para a cidade, eles gastem todo na cidade. Desde hotelaria, entretenimento,
artesanatos, bijuterias, lembranças, que todo mundo compra, Então, imagina, assim, se tiramos por base uns R$300 gasto por dia em alimentação, lazer, entretenimento e compras em geral, R$300 é uma cifra pequena para cada pessoa. Imagine que então eles gastariam entre 900 um feriado de 3 dias, digamos que R$1.000 para arredondar uma conta básica. Então, de 1.500 a 2.000 pessoas, você tem uma rentabilidade você tem um ganho para a cidade, para todo o comércio e tudo, em torno de R$1,5 milhão a R$2 milhões num final de semana só. Se você promove isso 1, 2, 3, 4, 5 vezes no ano, dentro daquela cidade, ela passa a movimentar muita riqueza. E isso aumenta. O empresário começa a olhar com bons olhos o esporte, o pessoal de hotelaria começa a olhar com bons olhos aquele movimento que tem durante essa certa temporada, nesses certos feriados. O pessoal de marcas voltadas para o esporte começa a olhar com carinho a cidade. Por quê? Porque tudo move. Atleta de voleibol consome Gatorade, água, joelheiras, acessórios esportivos, tênis, ou seja, Brights, inúmeras coisas. Assim, e a cidade promovendo isso 2, 3, 4, 5 vezes no ano, não só o voleibol, mas o seu basquete, o voleibol, o handebol, esportes aquáticos e tudo mais, você gera uma riqueza do esporte aliado ao turismo que não tem evasão. Quando você alia o esporte ao turismo, dessa forma, aquele público ele é fiel. Ele não vai deixar de fazer o esporte porque está chovendo, porque fez frio, ou porque está muito sol, ou porque, ou por qualquer coisa que tiver. Ele vai, esse pessoal, ele vai até o local e vai fazer o esporte. E fazendo o esporte, ele vai fazer o turismo. Isso é lógico. Então, tipo assim, cidades como Ubatuba, Praia Grande, Poços de Caldas, eles já se atentaram nisso. E viram que é uma rentabilidade muito boa para a cidade. Eles trazem isso todo ano para eles. Então, é lógico, dá para você ver os rendimentos que eles trazem e é muito benéfico. Imagina, nesse todo o setor, imagina quantos empregos diretos e indiretos que você pode trazer para a cidade somente com esses esportes pontuais, sazonais, que a gente está falando somente de feriados ou férias, ou algum feriado prolongado, ou alguma coisa do tipo. Obrigado, Gunter. Gunter, eu vou chamar as redes sociais, que está chegando bastante pergunta para você. E eu quero dizer para vocês aí das redes sociais que nós estamos com um problema de internet, de transmissão com os nossos convidados que estão à distância. Então eu vou seguir a live, seguir Gente de Fibra com o Gunter. Depois a gente retoma os outros convidados, tá? Então eu vou chamar aqui as redes sociais, que nós temos uma pergunta, Gunter, para você. Sim. De Carlos Eduardo. Carlos Eduardo pergunta para você, Gunter, em se tratando de estância turística, Ribeirão Pires poderia ter mais tipos de eventos esportistas, Gunter? Já que você é de Ribeirão Pires, você vai saber responder bem esse questionamento do Carlos Eduardo. Desculpa, repete de novo a pergunta. Em se tratando de estância turística, Ribeirão Pires poderia ter mais tipos de eventos esportivos? Cadu, com certeza. Com certeza. Fala por quê? Imagina assim, eu tiro por base uma cidade chamada Paraguaçu Paulista, que fica no noroeste paulista, do lado de Assis, perto de Presidente Prudente, Maracaí, Marília. É uma região bem bacana. E aquela região onde Paraguaçu Paulista está instalado é praticamente igual à nossa. Nós temos... Lá tem represa, lá aqui também tem. Lá tem vegetação de prevenção permanente, APP? Tem, aqui também. Tem fácil acesso por rodovias? Aqui também tem. Então, tipo, assim, o que lá tem que aqui não tem? Lá eles construíram uma praia artificial, que eles chamam no lago, ali na beira da represa, onde você faz os esportes náuticos, você promove um turismo dentro desse complexo de camping, lazer esportivo, onde as pessoas podem vir de outras cidades para poder curtir ali dentro. Ou seja, imagina aqui, se a gente tivesse aqui em Ribeirão. Ribeirão, nós estamos na beira da represa. Se você monta uma praia artificial,
como fez em Paraguaçu Paulista. Monta, junto dela, um complexo de camping, como a gente tem ali, no nosso camping abandonado aqui, parado, jogado às traças. Dentro desse complexo, junto com quadras poliesportivas, onde você tem um ancoradouro que você pode colocar esportes náuticos lá dentro, como esqui aquático, jet ski, algum tipo de pesca. E você tem uma área de banho reservada para que os banhistas possam fazer seu lazer. Assim, imagina só o que Ribeirão Pires poderia ganhar trazendo tudo isso para a nossa cidade. Dá para ganhar muito. Assim, e isso dá para fazer através de PPPs, parcerias público-privadas. Só que precisa sair da cadeira e precisa levantar, fazer projetos e buscar parcerias, buscar em empresas sérias que queiram fazer esse tal aglomerado de conjuntos que o munícipe possa aproveitar e que outros munícipes de outras cidades venham aproveitar aqui, fazendo uma riqueza local, digamos, todo final de semana. Em vez de ele descer para a praia, que é muito longe, tem que pagar pedágio, tem o trânsito para ir de volta, em vez de ir para uma praia da vida, que fica a 1 hora de viagem normalmente, sem trânsito, ele pode vir a Ribeirão Pires, curtir a praia aqui, uma praia artificial, onde que nós damos toda a estrutura para eles, que eles podem curtir tranquilo, sem problema nenhum. 20 minutos, 30 minutos, nós estamos aqui de São Caetano, Santo André, São Bernardo, a Grande São Paulo, então é uma coisa muito mais viável, mais fácil, mais prático e com certeza alimentaria a nossa cidade como instância turística e fomentaria muito mais dinheiro para os nossos empresários aqui da região, com certeza. Legal, Gunter. Gente, restabelecemos aqui os nossos contatos. Vamos falar finalmente com o Nel Nassif. Nel Nassif, nosso terceiro convidado desta noite. Nel, você é diretor esportivo de vôlei do Clube 1º de Maio em Santo André e promove esporte como negócio. Qual a maior dificuldade? Você acha que se houvesse uma forte integração, o empresário investidor se interessaria mais por este setor, Nel? Olha, Marisa, é o seguinte, o 1º de Maio é um assunto à parte, de certa forma, porque é um clube particular. Então, o 1º de Maio já participou no passado de muitos torneios, bastante atividade, estacionou por um tempo, e há 2 anos atrás, quando eu também estava procurando voleibol em algum local na cidade, fui até o clube para ver se tinha alguma atividade que pudesse estar praticando novamente, no caso o voleibol, e o voleibol estava estacionado. Então, como um colaborador, eu sou diretor no 1º de Maio, mas eu sou colaborador. Então, dentro do clube não existe um fim lucrativo. Mas, da mesma forma, o clube necessita de um patrocínio, necessita de um apoio para poder montar um time adequado para o torneio. O William, como é um sócio também, está aqui junto com a gente, sabe dessa dificuldade que a gente tem de primeiro montar um time, montar uma estrutura, oferecer equipamentos para os atletas ou para os interessados em serem um esportista mais presente para o voleibol. Foi o que aconteceu. A gente chegou, não tinha o voleibol ainda, a gente começou a ir atrás de algumas empresas que pudessem ajudar. Nós começamos a ir atrás de alguns jogadores, no caso, veteranos, né, que estavam em casa, sem fazer nada, então procurando também um espaço. Foi aí que veio a ideia de abrir uma categoria novamente dentro do clube. Abrimos uma diretoria de voleibol, onde, por acaso, eu via ser diretor porque eu estava ali mexendo, procurando uma turma para poder montar um time, tanto no feminino como no masculino, foi o que aconteceu. Já participamos nesses 2 anos de meia dúzia de torneios, 3 femininos e 3 masculinos, que tivemos um resultado bem positivo até então, mas de qualquer forma a gente precisa sempre, né? Tivemos um patrocínio, 2 patrocínios que entraram com uniforme, alguns outros patrocínios para ajudar em relação a comprar mais bolas, rede. O clube também
começou a enxergar que houve interesse no associado, então começamos a trabalhar junto com os associados para poder formatar duas equipes, foi o que aconteceu. E, por outro lado, nesse meio tempo, acabei encontrando com o William, o ano passado, a gente conversou bastante sobre isso. O William também vinha de uma procura sobre uma nova atividade, uma nova forma de poder trazer o vôlei, a força do vôlei para a região. E o William dispensa comentários, né? Então, quando ele chegou até mim para a gente conversar, batemos um papo, falou assim, vamos pensar em alguma coisa legal para trazer esses atletas, antigos atletas, esse pessoal master, para poder voltar a praticar num local bem bacana. Eu falei demais, na verdade é uma quadra nova, uma quadra reformada, recém-reformada, temos uma estrutura lá muito boa. Isso é só um exemplo, né, de outros clubes também que fazem a mesma coisa, mas o importante é que a cidade precisa enxergar que o esporte é muito importante. Você sair daquela situação de não estar fazendo nada, praticar um esporte novamente, é bom para a saúde. O voleibol é uma terapia, na verdade, faz a gente se sentir muito bem. E quem já jogou no passado, voltar a jogar é muito gostoso, é muito satisfatório. O William tem dado uma força muito grande para a galera, um incentivo muito forte. Foi quando a gente pensou em montar uma estrutura, um pouquinho que eu conheço e tudo isso que o William conhece, que o mundo inteiro sabe, um pouquinho que eu sei sobre televisão, sobre mídia, sobre produção, sobre escrever uma ideia, colocar no papel, coisas dessa forma. A gente sentou, eu, minha esposa Claudine, que também foi uma jogadora da Pirelli, quem não se lembra da Pirelli, que construiu aí essa história do vôlei junto com o Capito, está aqui com a gente conversando, um grande amigo hoje, um parceirão, né? A esposa do William também, a Cissa, uma ex-jogadora, também nós quatro unimos nosso tempo e começamos a pensar sobre isso. Oi. Só um minutinho aí. Vou fazer uma pergunta para o William agora. Só um minutinho que nós estamos... Manda bala. Nós estamos com um problema nas transmissões e eu vou fazer uma pergunta para o William. William, você é ícone do esporte nacional. Imagino que muita gente queira fazer parte dos seus treinos, treinar, se aperfeiçoar com você no voleibol. Como é para você a sensação de ver uma criança descobrindo o esporte? E como foi isso com você também? Bom, essa pergunta é muito bacana. Para mim, né, muitos e muitos anos atrás, era completamente diferente do mundo como a gente vê o esporte hoje. Hoje em dia, uma criança ela tem inúmeras oportunidades. Eu costumo sempre falar, as oportunidades ela tem, mas a continuidade é que é muito difícil dentro da nossa região. A gente conversando em off um pouquinho, né, Marisa, você me perguntou se era muito diferente, se nós voltamos no tempo em relação ao esporte. Na minha opinião, nós voltamos no tempo. Então a gente vê o Hunter falando, o Nel falando sobre torneios. Hoje em dia você está ligado a pessoas, né, que fazem alguma coisa para manter o nosso esporte, ou seja, basquete, vôlei, atletismo vivo. Não existe uma aproximação muito grande, clubes, prefeituras, escolas, universidades. Então, se a gente não tiver, e principalmente o apoio financeiro que vem dos empresários da iniciativa privada, se a gente não tiver esse tipo de parceria, nós não vamos conseguir fazer com que a nossa região volte a ter aquele cenário que nós tínhamos nos anos 80, nos anos 90, que era a capital do esporte aqui. Então nós realmente andamos para trás. Para mim é muito gratificante, eu que parei, né, do ano passado para cá de disputar, ser treinador da equipe de alto rendimento, voltei junto com o meu parceiro Nel, a gente montou a TCW7 para fazer torneios, para fazer treinamentos. É muito gratificante para mim, quando a gente vê a garra, a fibra com que esse pessoal
já fez um esporte ou que nunca praticou um tipo de esporte, chamado a categoria Master, está fazendo isso com a gente lá e está sendo muito gratificante. Eu confesso que estou muito empolgado. Por isso que a gente abriu também, no clube, em parceria com o Clube de Engenharia, treinamentos. Né? Agora a gente vai abrir também para as categorias menores, para a garotada. Então, essa é a minha motivação hoje em dia. Mas como disse o Nelson, não existe nada hoje em dia se a gente não tiver parceiros. A gente não consegue fazer nada se a gente não tiver parceiros. Ou vai ficar aquela coisa sempre. É preciso sim que a gente incentive as categorias de baixo, mas é preciso que a gente tenha um espelho em cima, para que essa garotada, né, faça o seu esporte predileto e consiga, né, para que a gente consiga fazer com que eles permaneçam na nossa cidade. Então a gente vai fazer atletas e os outros clubes de São Paulo vêm e levam os nossos atletas embora. Ô William, pelo que eu entendi, então, pelo que você está dizendo aí, nós voltamos para trás. Nós tínhamos lá nos seus anos de Pirelli, tínhamos apoiadores, tínhamos investidores, nós estávamos crescendo no esporte, nós éramos hoje para estar num patamar elevado em relação aos investidores. Você atribui a que esse nosso retrocesso dentro dos investidores para as nossas crianças, para os nossos atletas? A que você atribui essa volta ao passado? É uma série de fatores. Primeiro lógico, né, a economia, né, que está vivendo o nosso país. E é preciso que a gente também incentive esses patrocinadores, né, com eventos, com projetos sólidos. A gente precisa cativar. Eu lembro que eu conversava até um pouquinho antes, na década de 80, nós tínhamos um patrocínio aqui em Santo André, eu falo pela minha cidade, nós tínhamos, quem nos patrocinava era a Pirelli, né? Ela patrocinava 10 modalidades esportivas. Ela patrocinava vôlei, basquete, atletismo, futebol, judô, boxe, tênis de mesa, uma série de esportes. E o SESI também patrocinava principalmente atletismo. Para você ter uma ideia, Marisa, eu participei de 4 Olimpíadas na minha vida, como jogador. A Olimpíada de 1980, que foi em Moscou, a delegação brasileira, nós tínhamos acho que 120 atletas, eu não lembro direito se esse era o número muito certo. Dos 120 atletas, 60, 70 atletas eram com o patrocínio da Pirelli, eram de Santo André, entre treinadores e jogadores. Quer dizer, o apoio que a Pirelli tinha, a Pirelli ela era campeã de todas as categorias. O que eu quero dizer com isso? Tinha um retorno muito grande, né? É preciso que você tenha uma política um pouquinho melhor, é preciso que tenha uma conversa muito maior, né, entre prefeituras, entre patrocinadores, entre colégios, universidades, para que a gente realmente consiga fazer, né, que essa massificação a gente consiga tirar a qualidade que a gente sempre teve. Porque senão vai acontecer o seguinte, o professor ele é desmotivado numa sala de aula, num colégio, porque não tem um incentivo para que ele possa fazer o seu trabalho. Então, às vezes, ele vai lá mesmo com uma bola, joga lá, a molecada passa o tempo jogando futebol e não tem um treinamento individual. E o que esse garoto faz? Ele procura, né, clubes, procura alguns locais em que tem esse treinamento. É preciso que esses locais tenham esse treinamento, tenham um incentivo muito maior, né? Mas é muito difícil você buscar. Antigamente, para você ter uma ideia, nós tínhamos a área da saúde e a área de esporte. A gente tem que ver que hoje em dia, esporte é saúde. Se a gente praticar esporte, a gente está cuidando da nossa saúde. Então, a importância que o esporte tem na vida. Antigamente, você saía para correr na rua, ele tirava um sarro, dava risada, vai correr na São. Hoje em dia, você vê todo mundo, né, buscando, através do esporte, uma qualidade de vida melhor e saudavelmente muito melhor. Talvez seja esse seja um dos fatores de que a gente tem que melhorar muito ainda. O William, o seu apelido é Capita, reconhecido mundialmente esse seu apelido como Capita carinhosamente. Então eu vou perguntar para o nosso Capita, ele é casado com a Cissa, que também é jogadora de vôlei, medalhista também, ele é treinador da própria filha, da Stephanie, pelo São Bernardo. Eu queria perguntar para o nosso Capita, se esporte é saúde,
qual o conselho que ele daria para os pais? Porque se nós estamos vivendo com toda essa recessão, com baixos investimentos do poder público e com baixos investimentos dos empresários, se nós estamos tendo um retrocesso no esporte a nível geral, qual o conselho que ele como pai, como treinador da Stephanie, qual o conselho que ele dá para nossos ouvintes agora, para nossas redes sociais, para que isso não venha ainda piorar mais esse cenário? Porque nós temos agora os pais que estão com essas crianças começando. O que você tem a dizer para esses pais incentivar os seus filhos no esporte? Bom, hoje em dia eu não sou, só para dizer, eu não sou mais o treinador da minha filha. Minha filha hoje joga no Flamengo, no Rio de Janeiro. Mas, então, como hoje em dia a gente não tem mais para mim é muito mais fácil, porque eu sempre vivi no esporte, então para mim sempre foi mais fácil. Mas eu gostaria de falar para esses pais que não têm, né, talvez esse acesso, né, que eu tive, que eu pude, através do meu conhecimento, através de incentivar várias pessoas que eu conheço a buscar no clube. Mas esses pais têm que incentivar o seu filho, não só para um esporte de alto rendimento, mas sim fazer que se faça um esporte, através de um parque público, através de um CEAR ou de uma ONG, mas que pratique o esporte. Não só os seus filhos, como também, como eu respondi na pergunta anterior, hoje em dia o esporte ele é fundamental, né? Não só o esporte de alto rendimento, esporte social. Até para quem tem outra atividade que não trabalhe dentro do esporte, você fazer um esporte, seja de manhã, se você trabalhar, ou seja de noite quando você volta do trabalho, vai estar com uma mente aberta para poder desenvolver outro tipo de atividade. O esporte, gente, é fundamental na vida de qualquer ser humano. E outra coisa, não existe idade para isso. Né? Daí vem a voleterapia, né? Exatamente, não existe a idade para isso. Você tem mesmo que você lá atrás não tenha praticado o esporte e você inicia o esporte já com uma idade um pouquinho avançada, procure alguém para se informar direitinho, para que você não faça um trabalho errado, né? Mas procure sim fazer uma atividade física, que é fundamental. E respondendo a sua pergunta, que os pais incentivem os seus filhos, não para que ele seja um atleta de alto nível ou atleta de qualquer outra modalidade que possa sobressair. Né? Se for, ótimo. Se não for a dele, mas incentive para que isso vai ajudá-lo em qualquer outra modalidade, outra atividade que ele venha a fazer. Que ele seja um esportista, não um atleta de final de semana. Exatamente. Obrigado, Capita. Ô, Nel, aproveita que você está aí. Nel Nassif, você morou nos Estados Unidos em uma praia repleta de redes de vôlei. Sabemos que nos Estados Unidos eles levam muito a sério a questão do esporte. Você acha que faltam equipamentos esportivos para atrair o público e fazer esporte em geral? Para não depender somente de um ginásio ou de um clube? Olha, eu realmente é uma questão bem delicada, né? Porque isso depende de cada um da sua viagem. Eu particularmente, quando eu morei numa praia aqui na Califórnia, por algum tempo, e eles têm realmente esse costume, né, de utilizar a área pública e atrair os esportistas para a sua atividade física. No caso, a gente está falando do voleibol, a praia é repleta de redes de vôlei já montadas, então a qualquer momento você vai até a praia e escolhe uma rede e pratica seu vôlei. Tanto quanto uma prática casual como um torneio, existem muitos. Então, eu acho que, olhando dessa forma, né, aqui no Brasil é uma cultura muito diferente, é muito difícil, é bem complicado tentar dizer que aqui é pior, né? Talvez pela situação do país, alguma coisa dessa forma, mas aqui falta muito. Eu acredito que falta muito, assim, demonstrar locais onde qualquer um pode chegar e escolher uma prática esportiva, no caso do voleibol, e permanecer ali com essa atividade física a sua vida toda. Você vê em filmes isso também, né? Em alguns outros bairros, você vê quadras de basquete, você vê campos de futebol, você vê locais para skate, ou qualquer outro tipo.
de esporte, como o esporte de off-road, o esporte aquático. É incrível. É só passando por isso e morando nesses locais para você ver a diferença que é e a oportunidade que o local te oferece. Um pouco diferente daqui. Talvez aqui o pessoal tem um pouco mais de medo de se arriscar, ou a estrutura, não existe essa estrutura disponível o tempo inteiro para todo mundo. É alguma coisa para se estudar, sentar assim, vamos mudar essa história de alguma forma, vamos. Então, como vai fazer? Vamos sentar, vamos pensar e vamos começar isso do zero ou dar continuidade no que já tem. Tem bastante coisa no Brasil, mas eu acredito que falta divulgação, falta um pouco de apoio, é exatamente aquilo que o William estava falando agora há pouco, né? As empresas gostarem da ideia, é como a gente está fazendo com o voleibol, com a TCW7, essa é a ideia, de tentar promover mais torneios, trazer mais atletas, mais masters para dentro do esporte, trazer de volta para esse pessoal que já jogou, que está ocioso em casa, ou então aquela criança que está vendo, olha que bacana, olha essa história, para conhecer um pouquinho a história daquele esporte, poder ter um pouco mais de informação na mídia. Hoje a gente vê com essa crise, como a gente está trabalhando na internet, hoje nós estamos fazendo uma live, e conceptando, né? Eu e o William não estamos no mesmo local, ele está na casa dele, não na minha. Mas é bem legal, você vê que bacana a gente conversando, a gente está em Santo André, vocês em Ribeirão Pires. E isso o mundo está mudando, né? Está mudando, a gente não entendeu ainda. Então, vamos tirar esses exemplos de outros países desenvolvidos, de que forma que eles fazem isso, de que forma que a gente pode fazer aqui para dar um bom resultado. É ou não é, William? O Gunter também está aí de prova. Com certeza. Obrigado, Nel. Temos uma pergunta de um internauta das redes sociais e eu quero, antes de fazer essa pergunta para o Gunter, eu quero dizer para a Camila nos falou numa pergunta anterior, não deu para responder a ela, mas eu quero responder para a Camila, que semana que vem, Camila, a nossa pauta, a nossa live de semana que vem é justamente sobre a dança. Então, você nos aguarde para a semana que vem, que vai ter bastante novidade para você, tá, Camila? Não passou despercebida a sua pergunta, não, tá? E agora eu vou tem uma pergunta para você, Gunter, é do Marcos Hipólito. Certo. Ele pergunta para você o que daria para se colocar em prática aqui na cidade de Ribeirão Pires, em termos de esporte para os idosos. Olha, em termos de esporte para idosos, nós precisamos primeiro de locais. Quais são os locais que a prefeitura pode fazer parceria para que os idosos não precisam se deslocar de repente mora lá em Ouro Fino Paulista, tem que se deslocar até o centro da cidade para poder fazer esse tipo de atividade física. Deveriam ser feitas essa pesquisa de locais dentro dos bairros, onde o pessoal onde a prefeitura pode levar esses projetos, essas atividades para essas associações. Se não tiver associações, assim, há sempre escolas municipais em todos os bairros praticamente, ou então bem perto. Então, assim, poderia ser feita essa parceria da Secretaria de Educação da cidade com a Secretaria de Esporte, unindo, assim, dentro do local que dê para fazer alguma atividade, como nós sabemos que aqui no nosso município nós temos várias escolas que têm vários ginásios. Por que não promover dentro desses ginásios aulas com esporte, voleibol, handebol? Não gosto disso? Beleza, faz zumba, faz circuit trainer, faz programa de personal, há inúmeras atividades para ser feitas, só que o executivo tem que mostrar disposição para poder pegar profissionais da educação física, que tem seu gabarito, que tem sua qualidade, e trazer isso para dentro do bairro. Não adianta você centralizar tudo dentro de um centro, dentro da cidade, onde que todo mundo que está, ou aqui como Jardim Valentina, ou Soma, ou Quarta Divisão, ou Aliança, que são os bairros periféricos da cidade, que fazem divisa com outros municípios, para poder fazer atividade aqui no centro. Então, assim, fica muito difícil. Se a gente se ater a colocar isso dentro dos bairros e fazer a parceria com todos esses locais que eu mencionei, com certeza nós teremos um cidadão são, sem precisar ir após saúde por causa de alguma doença crônica, como colesterol, diabetes, pressão alta.
tudo isso pode ser sanado com atividades físicas e esporte, tá? Só que tem que ser uma coisa contínua, uma coisa legal. Oi? Perguntei, na época do Lente Radical, não sei se você já viu no programa, isso faz muito tempo, né? Isso na época do 2000 e pra lá, né? Pra gente não revelar a idade. Eu fiz bastante esporte aí em Ribeirão Pires, muito bom, aí fiz bastante trilha, fiz bastante bike. E tem local. A natureza aí é fantástica, skate, cara, demais, assim, andei muito de moto aí. Mountain bike, nossa, eu vejo o pessoal passar de motocross direto ali em Orofino, onde que eu moro. Lá no Somo, o pessoal passa direto, indo fazer cross nas ribanceiras lá. Eu vejo muita gente, tem grupo de pedais aqui em Ribeirão que fazem daqui para Paranapiacaba e volta. E tipo assim, é descida para ir e subida para voltar. Então imagina só a pernada da galera, velho. É sinistro. Mas é verdade, é muito bom, né? Sim. E uma coisa em particular, entrando nesse assunto, a gente acabou saindo do voleibol, entrando em outros esportes. Que na verdade o Lente Radical na minha época abraçava todos esses esportes e fazia bastante coisa aqui no ABC também, apesar que eu fiz São Paulo, fiz outras regiões, mas aqui no ABC foi quando eu comecei e um tempo era muito bom, assim, tinha muita gente, muitos atletas ou muitos motoqueiros que gostavam de fazer trilha, no caso eu fiz enduro aí também. Com o tempo isso foi acabando também com a falta de apoio e com a insegurança também. Começou a existir alguns roubos, algumas coisas nesse sentido, e a gente foi parando, né? Que até hoje, não fico sabendo mais se tem isso ainda. Até tem a moto hoje, mas não sei se isso não tem, se continua tendo, né? Por causa exatamente desse problema, né? Da falta de atenção para os esportes. Não estou falando só desse, em geral, né? Sim. Por isso que eu acho que a Guarda Municipal, se estando presente, imagina a gente conseguir aliar Guarda Municipal, Secretaria de Educação, Secretaria de Esporte e essas três aliadas, a gente conseguir zerar a pasta de saúde, que é o que mais onera tanto o município quanto o indivíduo em si, com doenças e tudo mais, porque a única pasta que traz saúde, literalmente, é esporte e atividade física, é o nosso mundo. Esse nosso mundo de esportes, seja ele qual for, e atividades físicas, são exatamente os que promovem saúde. O resto cuida de doença, gente. Infelizmente, não tem jeito. Quer gastar dinheiro com doença? Não quer gastar dinheiro com doença? Gaste dinheiro fazendo atividades de esporte hoje. Capita, agora vamos fazer uma pergunta para o Capita, que nos chega aqui das redes sociais. É para o William, né? Nosso Capita. A Dani que pergunta, e a Dani das redes sociais que faz essa pergunta para ele. Vocês acham que o voleibol ainda é um esporte muito elitizado? Oi, Dani. Acho que não. Já foi. Hoje em dia é o que eu digo. Para você praticar um esporte de alto rendimento, você precisa estar num clube que tenha um incentivo para isso. Mas para você praticar um esporte hoje, você precisa de uma rede. Eu, quando comecei, eu brincava no quintal de casa colocando uma corda, né? Se você entra numa categoria... Hoje, na minha época, você não tinha uma chance, você tinha que se destacar muito. Hoje em dia você tem peneiras em vários clubes, peneiras em vários lugares que você consegue, sim, incluir dentro. Né? E depois disso você consegue, se você atingir a ser um atleta profissional, você consegue bolsas de estudo, você tem até, hoje em dia se tornou profissional, os atletas vivem desse esporte, mas já foi um esporte elitizado. Hoje em dia não é mais não tem mais como você praticar. É um esporte caro, você precisa, como o Nel falou aí, você precisa, para você jogar voleibol, você tem que ter as bolas, tem que ter a rede, você tem que ter um local, né? Mas na iniciação, você pode iniciar voleibol com basta que você tenha uma bola e um espaço físico para que você dê um treinamento, mas é preciso que o professor ou que o seu técnico tenha condições, se você quiser desenvolver para você ser um dia um atleta profissional. Você tem hoje condições de fazer uma peneira em vários clubes do Brasil, todos os clubes que estão na elite do voleibol têm as suas peneiras no início do ano, né? Se você conseguir se encaixar numa peneira dessa, você vai embora. A princípio você consegue bolsa de estudos, né? Uma ajuda alimentar,
Mas é o que eu digo, quem não tem essa oportunidade, queira fazer voleibol ou qualquer outro esporte que seja, tem sim condições, existem maneiras, outro tipo de maneira para você continuar fazendo um esporte dentro da sua vida. E aí vai com o que o Gunter falou, o esporte hoje em dia é o que traz saúde, que traz um benefício de você não precisar usar o seu plano de saúde, né? É muito mais fácil você ganhar, né, uma qualidade de vida melhor através do esporte. Não sei se consegui responder sua pergunta, Dani. Conseguiu sim, acredito que conseguiu sim, Capita. Aproveitando ainda que você está aí, Capita, vou te perguntar, fazer mais um questionamento. Como você treina e promove a atividade esportiva através da sua empresa, você acredita que o esporte, se bem encaminhado, poderia ser modificador na história de um município? Com certeza, com certeza. Respondendo uma pergunta que eu fui lá atrás, vou cair novamente naquilo. Eu vou falar particularmente da minha cidade de Santo André, que foi, eu acho que, um modelo não só para a nossa região aqui, como para o Brasil inteiro. Santo André teve uma fase aí, que quase todos nós lembram disso, que era chamada da capital do esporte. Não era só o voleibol, nós tínhamos aqui todos. Mas por quê? Porque por trás disso existia uma empresa Pirelli, né, coligada com a prefeitura, né, que fez um trabalho maravilhoso dentro como que eu digo, você tendo principalmente um espelho em si. Né? Um espelho. O que era um espelho? O time de voleibol, o time de basquetebol, atletismo, que era um alto rendimento. Então essa garotada entrava, né, na escola, fazia uma peneira, ia para a Pirelli, querendo sempre ser um atleta da Pirelli. Mas isso acabou. Os times, né, os espelhos acabaram. Hoje, aqui na nossa região, nós não temos uma equipe de ponta a nível nacional, ou seja, talvez Santo André com uma equipe de basquete feminino aqui, entre aspas, né, nós não temos hoje uma equipe de ponta a nível nacional na nossa região aqui despontando, para que essa nossa garotada fique por aqui. William, aproveitando você aí, temos mais uma pergunta de uma internauta nossa aqui das redes sociais, Márcia Correia. William, por que no Brasil é tão difícil em se tratando de esportes? Não se tem incentivo nenhum, diferente de outros países. Por que, William, pelo amor de Deus, responde essa pergunta para nós? Acho que nós demos algumas soluções durante, né, o Gunter falou aí, o Nel também. Eu ainda vou falar, Márcia, né? Márcia, o meu esporte ainda é privilegiado dentro do nosso país, tá? Eu não posso reclamar do voleibol, que hoje em dia é o segundo esporte do país. Na minha opinião, é o primeiro, porque futebol é uma religião. Com certeza. Mas o voleibol ainda, dentro do nosso país, dentre os esportes, ele ainda é o que mais está se sobressaindo, é o que mais tem um planejamento, é o que mais tem um trabalho fixo. Tanto é que as nossas meninas, os nossos rapazes são campeões olímpicos, campeões mundiais, em todas as categorias se sobressai um pouquinho. Mas é muito difícil de fazer um esporte competitivo dentro do nosso país devido às nossas leis, devido aos nossos incentivos. Eu tiro o chapéu para todos esses técnicos, treinadores, professores que fazem esporte dentro do nosso país. São verdadeiros heróis, porque é difícil você conseguir um patrocínio, é muito difícil você conseguir parcerias. Eu e meu amigo Nel, nós estamos aí dentro da nossa empresa DCW7 buscando sempre isso. Estamos, graças a Deus, não temos nenhum ano ainda de empresa, graças a Deus, através dos nossos treinamentos, dos nossos torneios, conseguindo patrocinadores. Mas, eu digo, é muito difícil, sim, de fazer esporte dentro do nosso país. Eu ainda respondo pelo voleibol, que, dentre os esportes, é o que está melhor ainda. Fazendo um gancho, Capita, assim, a gente pode ver pelos Estados Unidos, que os Estados Unidos eles fazem a formação do atleta diretamente, primeiro com pai e mãe,
dando aquele incentivo para ele poder chegar numa universidade, a universidade dá aquele boom naquele atleta e você tem aquela repercussão. De repente, eles não têm uma Superliga igual a nossa de voleibol, mas eles têm uma escola fenomenal de voleibol trazida pela universidade. E a gente não tem essa cultura aqui hoje. Se a gente tivesse essa cultura aqui hoje, nossa, isso aqui seria... O Brasil já é referência no voleibol. Já pelo menos algumas décadas aí. Seria o ideal. Lá eles vêm da high school para a universidade, da universidade já vai para um clube. Sim. Né? Você vê, para você entrar na NBA, você puxa todos dentro da universidade. Os campeonatos universitários são maravilhosos. Né? Esse seria o programa ideal dentro do nosso país. Você é obrigado a estudar, estudar e fazer um esporte. É um projeto ideal, né? É um sonho, isso é um sonho. É uma utopia que a gente pode almejar, né, Capita? De repente é uma utopia. Algumas universidades, alguns anos atrás, aí, através do voleibol, nós conseguimos com algumas universidades, mas aí já... Aqui o modelo ideal, né, todo mundo diz que seriam os clubes. Eu, particularmente, é lógico que o Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Santos seria ideal por causa de torcida, mas é muito difícil você misturar, né? Ainda o nosso público esportivo, futebol com esporte amador, ainda não casa. A torcida que vai do futebol ver um jogo de voleibol, a gente viu alguns pesares aí numa Superliga no ano passado. Acho que o público é outro. Sim. Mas é um caminho também. É preciso que a gente eduque os nossos torcedores. A gente tem muitos problemas. E aí vai, né? Por entrar nessa questão aqui. A gente precisa fazer uma infinidade de programas. A gente sabe que tem muitos... A gente sabe também que tem muitos técnicos de voleibol aqui em São Paulo, não só das cidades. Os Jogos Regionais é uma vitrine para todas as cidades do Paulista. São 645 cidades no nosso estado. Eu tive a oportunidade de passar em Jogos Regionais assim, em várias regiões. E eu falo, viu, Capita, nós estamos bem no voleibol, porque, olha, eu vi handball, coitado, eu tenho dó do pessoal, eu tenho dó do atletismo, que é a base de tudo, eu tenho dó do pessoal de natação, eu tenho dó do pessoal... Antigamente era muito gostoso você ir para os Jogos Regionais, para os Jogos Abertos. Sim, nossa, eu fui em vários. Era muito legal, né? O ambiente, você ficava em escolas e... Às vezes eu estava em seleção brasileira, fazia questão de voltar para Santo André para a gente defender a equipe, né? Eu joguei contra o seu time lá em Osasco, Capita. Então, cara, você vê, era sensacional os Jogos Regionais. Os Jogos Regionais e os Jogos Abertos, hoje em dia... Morreu, não dá, a gente não consegue. Faz mais questão, completamente... O nível técnico era altíssimo, né? Sim. Todos atletas de seleção brasileira, em qualquer que fosse a modalidade... Qualquer modalidade. De defender a sua cidade. É que naquela época também a gente começava, desde criança na escola, a escolher uma modalidade esportiva. E a própria escola tinha o apoio do governo, do estado, do município, não sei, para poder construir equipes de cada modalidade. Então a gente saía de pequeno, já formávamos, né, as modalidades, e tinha a oportunidade de testar tudo. Na minha época, a escola do estado eram as melhores. Depois... Tinha campeonato escolar... Tinha campeonato escolar para poder montar a base da cidade. Hoje em dia, os colégios do Estado, as escolas do Estado, infelizmente, não conseguem acompanhar mais as escolas particulares. Sim. E aí isso acontece a mesma coisa no esporte. As escolas particulares têm alguma coisa de esporte. Sim. Mas pode ter acesso ao outro. E aquilo que a gente estava falando, né? Os Estados Unidos, ele continua sendo assim desde sempre, né? A criança já começa a entrar na escola já praticando um esporte e eles incentivam a ele continuar praticando esse esporte até ele chegar na faculdade e virar um profissional, se assim ele quiser, né? E o pessoal não para, né, Nel? E o pessoal não para, né? Porque hoje nós estamos nos Estados Unidos... são acho que 2 ou 3 eventos que eu não tenho, Master, que eles fazem em centro de convenções. São mais ou menos
60 quadras de voleibol. Acho que o Capita já teve a oportunidade de participar lá fora. A Divisa é sensacional, Texas, Tucson. Nossa, é absurdo, absurdo. Fizeram agora em Portugal também, lá, se não me engano, em Espinho. Também fizeram lá 60 quadras de voleibol dentro do centro de convenções. Time do mundo todo jogando com o quê? 65 mais, 70 a mais e 75 mais e vai embora. Ninguém quer parar. E se você falar para ele assim, ó, não, vamos jogar o voleibol adaptado e tudo mais com o pingo, ninguém quer, falou o quê? É sair briga na quadra, gente. Gente, que bacana ver, que bacana ver esse pessoal aqui conversando do Gente de Fibra, discutindo soluções verdadeiras para nossa região, para as cidades vizinhas, né? Não adianta que nós pensarmos só na nossa cidade, só no nosso município. Nós temos que ter ações em conjunto, para que toda a região, para que nós tenhamos oportunidades para atrair visitantes, promover campeonatos intermunicipais, fomentar o entusiasmo esportivo, para que a nossa identidade seja cada vez mais reconhecida. O esporte é união. Viu, gente? O esporte é a união. E para mostrar isso, o NEL nos enviou um vídeo sobre a união do esporte neste momento de coronavírus. Vamos assistir esse momento. Hoje estamos aqui para falar com todos os amantes do vôlei. Viemos dizer que estamos juntos, né? Nos tirou de dentro das quadras. Parou nossos campeonatos. E nos colocou dentro de casa. Mas nós temos uma certeza. Tudo isso vai passar. Hoje viemos aqui convidar você para entrar nessa corrente com a gente. Vamos praticar o vôlei do jeito que é possível. Vamos brincar em casa. Vamos estar ainda mais próximos das nossas famílias. Cultivar o hábito da leitura. Assistir bons filmes, estudar. Vamos fazer exercícios físicos, relembrar boas histórias. Só assim, com bom humor e fé. Vamos atravessar esse momento difícil. E nós vamos atravessar. Siga fazendo a sua parte. Vamos seguir as recomendações dos órgãos de saúde. Vamos respeitar o que for pedido pelas autoridades responsáveis. E você já sabe. Se puder, fique em casa. Vamos fazer uma corrente muito especial do voleibol brasileiro. Vamos nos unir e acreditar que vai passar. E quando tudo isso passar, Vamos sorrir ainda mais bonito. vamos abraçar ainda mais forte. Jogar vôlei com ainda mais amor. Vamos ser mais felizes. Contamos com você, torcedor do nosso voleibol. Pra entrar nessa com a gente. Vamos ter fé. Olha, ô Gunter, Oi. vamos aqui prestigiar as nossas redes sociais, as pessoas que estão participando. Eu tenho uma pergunta para o Gunter. Sim. É da Luciane Sara para o Gunter. Qual seria um bom projeto que trouxesse incentivo para as crianças no esporte aqui em Ribeirão Pires? Qual a sua sugestão, Gunter, para Ribeirão Pires? Olha, Ribeirão Pires tem jeito, é só querer fazer, tem que botar a mão na massa. A gente já tem material humano suficiente, que são as crianças. Tudo que você dá para elas, elas atendem de uma forma espontânea, limpa, sincera. E o que a gente tem que fazer? Somente fazer com que esses profissionais de educação física, formados, com base, com estrutura, claro que com salário também, porque alguém vai ter que bancar esse profissional, para poder chegar na população, para poder fazer com que essa população, com que essa criançada tenha um futuro legal pela frente. Não só no voleibol, mas em futebol, em todas as outras modalidades. Futebol, basquete, handebol, natação, atletismo. Tudo começa com atletismo. Quem nunca correu e pulou na vida? Então, e a gente vê que isso não está tudo tão disseminado assim. Pode vir a ter projetos lindos, bons e baratos. É isso aí. E agora eu tenho uma pergunta aí. A Daniela, ela pergunta se eu bato uma bolinha. Dani, chuta que eu abraço. Vamos marcar com a mulher, vamos Devia ter trazido uma marca bola. aí que eu vou para alguma coisa, eu vou servir lá. Você pode ter certeza que inútil eu não serei. Pode marcar. Tá aí feita a minha promessa. Gente, temos mais uma pergunta da Rosângela Gomes. Ela também pergunta para o Gunter se ainda existe o GESP aqui em Ribeirão Pires. Ainda existe, Gunter? O GESP, se não me engano, seria assim, Jogos Escolares? É isso? Se for Jogos Escolares, eu desconheço, tá? Escola Estadual de São Paulo, deve ser Jogos. Se for Jogos Escolares daqui do município, eu desconheço. Fala por quê? Se tivesse
acontecendo, nós saberemos pelas redes sociais, pela prefeitura, tudo mais. E como eu sou chato, eu fico entrando no site direto para saber o que está rolando na nossa cidade em termos de atividades físicas, projetos, alguma coisa toda. Eu não vi nada do gênero, tá? E jogos escolares era uma forma muito boa, né, Capita, né, Nel? Era sensacional. De ter revelações de novos talentos em qualquer modalidade esportiva. Entendeu? Só que acabou. A gente não vê mais isso. É uma pena porque era isso que motivava, né? Isso que motiva o atleta, o esportista a ter mais vontade de praticar e entender um pouquinho o que quer dizer isso, né? Quer dizer que ele traz saúde, traz bem-estar, deixa a gente bem na cabeça, deixa a gente bem no corpo. O Capita falou assim, se a gente tivesse continuado com escolas municipais, estaduais, fazendo nossos campeonatos internos e tendo os times adultos para você espelhar a criançada. Ó, eu quero sair daqui, eu quero jogar com esses caras, porque esses caras viajam o estado todo, eles participam de regionais, participam de abertos, participam de um monte de coisa. Rapaz, a gente teria molecada saindo de penga pelo ladrão para poder fazer qualquer modalidade, com certeza. Bacana, que bom estar aqui conversando com esses empresários do esporte. E a nossa intenção de hoje aqui com essa live é justamente associar o esporte como um desenvolvimento sustentável para a nossa cidade. Porque nós estamos numa cidade que é turística e que entra um mandato, entra um governo, sai outro governo e a gente não vê esse incentivo, nós não percebemos nenhum desenvolvimento baseado no esporte e como o próprio Gunter nos disse, desenvolvendo o esporte, trazendo os campeonatos para a cidade, fomentando descobrindo nas próprias crianças esses talentos, nós poderemos também movimentar o comércio, trazer a rede hoteleira, trazer também todo tipo de renda. Nós precisamos de gerar riquezas para a cidade. E se não vai ser de um jeito, tem que ser pelo outro. E como que isso poderá acontecer? Trabalhando. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos sair daquela questão da zona de conforto e partir para o trabalho. Se o esporte é o que vai desenvolver Ribeirão Pires, é para o esporte que nós temos que apostar. E temos que começar. Nunca é tarde. Se a gente ficar demorando, tudo é difícil, tem crise, tem isso, nós nunca vamos dar o primeiro passo. E nós precisamos do primeiro passo para tanto incentivar esse pessoal que é os investidores, quanto para as crianças, porque as crianças estão desmotivadas. Os pais não querem nem ouvir mais falar, porque não é o caminho, segundo hoje o pensar deles. Porque estamos há décadas e décadas sem investir no próprio esporte, como eles mesmos disseram aqui para vocês hoje. E eu quero aproveitar e mais uma pergunta da rede social. Essa pergunta é do Fábio Nunes Félix. Vamos direcionar essa pergunta para o Nel, porque o Nel é um empresário, né? É um empresário também, é um investidor também aí do esporte. Fábio Nunes Félix, ele pergunta, Nel, existe sim jogos escolares. O campeão de cada cidade participa entre os Inters, os DES. O que você tem para nos falar sobre esse questionamento dele, Nel? Ele afirma que tem sim, e que tem o DES. Você conhece alguma coisa para nos falar a respeito disso, Nel? Olha, eu acredito no que ele está falando e vem dentro daquilo que eu falei um pouquinho atrás, né? O que falta, na verdade, é a gente saber que isso exista. Ter um pouco mais de apoio na divulgação, de alguma forma, estudar isso de alguma forma. Eu acredito que aqui no ABC ou aqui em Santo André, pelo menos na nossa cidade, isso está acontecendo. Já tem algumas modalidades que estão aparecendo, que a prefeitura está apoiando, está tendo uma procura maior. Isso vem acontecendo com o vôlei também. Acredito que dentro do primeiro de maio já conseguiu, nesses 2 anos, levantar um grupo interessado no voleibol. Com a entrada do TCW7, que o William está aqui para comprovar isso, a gente conseguiu também trazer bastante gente de volta, gente que estava parado, gente que estava procurando locais para poder montar um time, colocar seu time para jogar, ou se não tem um time, dividir vários times e montar um time só, participar de torneios. E é isso que a gente está fazendo, né? Agora, sozinho a gente não consegue, a gente precisa de apoio, a gente precisa de força, a gente precisa dessas empresas acreditarem. Nós já temos, graças a Deus, conseguimos algumas empresas
fazer essas empresas entenderem o quanto é importante estar associado o nome da sua empresa com o esporte. Isso traz saúde, traz retorno, gera trabalho, gera um monte de coisa, né, que a gente pode associar isso tudo. E o que o Fábio falou, um grande amigo, eu acredito, ele também faz um grande trabalho, é um professor dedicado aí na escola dele, na comunidade dele. Ele faz um grande trabalho e a gente precisa desse tipo de gente para demonstrar que isso exista, para incentivar outras, incentivar a prefeitura, incentivar o governo, incentivar os empresários. E isso que é legal. E a TCW7 está tentando fazer isso com o William, com os amigos que vêm se associando a nós, com o Gunther, novo amigo, da forma dele, tentando trazer mais gente para esse esporte. E é o que a gente tenta fazer todo dia. Agora, infelizmente, com a crise, isso que está acontecendo agora, essa live, precisa ter mais dessa. Né? Precisa ter mais oportunidade, a gente está falando. Mais oportunidade de estar demonstrando. Porque a gente não vai conseguir, como o William falou agora há pouco, a gente não vai conseguir, em 1 hora ou meia hora cada um, colocar todas as ideias ou elaborar uma ideia nova ou um projeto novo, porque demora, isso leva tempo. Mas eu acredito, eu tenho muita esperança no esporte, tenho muita esperança na nossa região. Ribeirão Pires, cidade maravilhosa, Santo André, muito bom, São Bernardo, São Caetano, Mauá, todo mundo está se unindo para fazer alguma coisa positiva. Porque eu acho que esse é o caminho, e isso está acontecendo, isso que é bacana, isso que me faz estar feliz, estar motivado com esses amigos todos. Eu acho que vai dar certo, é o caminho devagar, tem que ter muita paciência, eu acho. Nel, eu faço assim, pegando um gancho com vocês, a Conexão Pro Esporte também, como a gente trabalha muito com o Esporte Master, com o Voleibol Master, nós da Conexão Pro Esporte, eu, o Aguinaldo Ferreira, meu sócio da empresa, hoje infelizmente ele não está aqui, ele está lá em São Paulo, né? Nós tentamos agora pegar esse nicho do esporte universitário, foi por quê? Porque a gente viu que estava muito aquém do que poderia vir a ser realizado. E nós estamos montando agora o Conexão Universitária para o segundo semestre, já, tipo assim, tentando ir baixando as categorias para a gente começar a incentivar, falar, gente, assim, ó, vocês estão na faculdade? Beleza, não parem. Fala por quê? Nós estamos promovendo um campeonato de voleibol legal, show de bola, tá aqui tranquilo, para vocês poderem participar e não parar com o esporte. Fala por quê? Porque de repente o cara passou. Tinha o antigo os Jogos Universitários do Paulista, tinha, mas eu não vejo mais falar. Então, tipo, nós da empresa Conexão Pro Esporte, a gente resolveu pegar esse gancho e falar assim, ó, vamos começar a promover isso aí também. E a gente já teve vários adeptos aí para esse campeonato, só que também a gente não conseguiu engrenar, porque quando a gente ia lançar o campeonato para poder iniciar as atividades, deu problema no coronavírus, aí a gente tem que parar. Mas pro segundo semestre, a gente tá baixando a categoria. Fala, bom, beleza, estamos saindo do Master, estamos indo pro Universitário. Do Universitário, a nossa empresa também já está partindo para a coisa do escolar, para ver se a gente consegue voltar pelo menos com uma coisa aqui e outra ali para poder juntar todo mundo. Foi por quê? Se a gente conseguir colocar essa cadeia toda, escolar, universitário e o Master trabalhando tudo junto, a gente pega todas as idades juntas e a gente consegue fazer um apanhado só. Guinaldo, abraço para você, irmão. Você não está aqui hoje com a gente, mas lembrei de você. Então, só para corrigir, Nel, ele afirmou que existe aqui na nossa região esse projeto já, tá? Ele está afirmando, esse internauta que te fez, e não é uma pergunta, é uma afirmação. Ele afirma que existe esse projeto aqui na região. Então, melhor que seja um pouco mais divulgado também, né? É o que falta, né? O pessoal falta muita divulgação do que a gente não consegue. É o que eu ia falar. O pessoal esquece que, eu quero fazer, mas como você quer fazer? Vai divulgar pra quem? Quem vai assistir? Quem vai lá? O pai tá sabendo, não tá? A tia? Se vocês fazem alguma coisa dentro da escola, com certeza, pai, mãe, tio, avó, sobrinho, primo, vai todo mundo junto assistir. Quem nunca fez isso? Então, e se divulgar um pouco mais esses projetos que são maravilhosos, a gente pode também tirar um pouco as crianças do quarto, do videogame, colocar esse pessoal todo para praticar esporte. Porque vocês mesmos falaram aqui hoje, debateram o assunto, que o esporte está completamente ligado à saúde, a gente acaba também desonorando o poder público, diminuindo também as custas também da saúde pública, né?
E eu acho que isso é muito importante para o município e para fomentar o comércio. Essa discussão que hoje desperta aqui com esses 3 empresários, porque eles são empresários, tá? Então eles também buscam oportunidade dentro da cidade. Eles também estão em busca de transformar as suas empresas. As suas empresas também, a TCW7, ela é uma empresa, a empresa do Gunter é uma outra empresa que necessita também de fomentar o esporte na cidade para que eles também possam sobreviver e prosperar, entenderam? Então é bom para todo mundo isso daí. Inclusive, olha, coincidência, nós temos a Natália Damasio aqui ao vivo, ela comenta que ela tem um projeto de vôlei para crianças nos bairros aqui de Ribeirão Pires, no Bertoldo. E ela diz que por que não leva esses projetos aí, que eles são todos voluntários. Obrigado aí, viu? Ou é a Natália Damasio, obrigado aí pela sua colocação. Ela é voluntária, ela desenvolve esse projeto no Bertoldo e ela acredita que deveria ser feito em todos os bairros de Ribeirão Pires. Claro que nós acreditamos nisso. É claro que isso daí seria de extrema importância, mas quantas dessas, igual você, existe em Ribeirão Pires? Quantas dessas têm a oportunidade de desenvolver os seus projetos como voluntária? Porque você sabe que a situação financeira está difícil para todo mundo, então fica difícil também, a gente precisa buscar esses talentos, resgatar esses talentos, trazer para cá, para a gente também poder desenvolver os projetos sociais. Não é isso, Gunter? Sim. Vamos pegar números. Hoje, Ribeirão Pires gasta anualmente na prefeitura 373 milhões de reais, se eu não estou enganado. 0,014% disso vai para o esporte. Só dá mais ou menos 5 milhões e meio. 5 milhões e meio. Tem pasta que a gente não sabe para que serve e ganha muito mais. E nós sabemos que a nossa pasta poderia ser muito mais abrangente, com recursos extras para poder subsidiar esse tipo de projeto da Natália, que é uma parceiraça do voleibol, ela manda muito bem. Ela e o Éder, que é o marido dela, daqui de Ribeirão Pires, ele manda muito bem no futebol também. Essa família é envolvida total no esporte. Projetos que eu falo. Projetos deles que poderiam estar voltando para a sociedade não estão. Fala por quê? Falta um pouco do incentivo do executivo, falta direcionar profissionais, em vez de ir pela pasta de esporte, que é muito caro, profissional da saúde. É o profissional de educação física, joga ele dentro para a saúde, faz com que a saúde promova isso. Eu já vi isso em Penápolis, Barretos, Araçatuba, em várias cidades que promovem isso, tentando ajudar o esporte com outras maneiras. Praia Grande montou, acho que 10 ou 12 ginásios através da Secretaria de Educação. Fala por quê? Porque só educação e saúde tem dinheiro no município. Montaram os ginásios e depois eles falam assim, esporte, pode gerir aí tudo vocês fazem o que vocês quiserem com o ginásio. Eles viraram uma potência de esporte, Praia Grande hoje. O Rodrigão hoje está lá, com uma base muito boa no voleibol, fazendo voleibol de praia, voleibol de quadra, futevôlei, dupla, quarteto, tudo, masculino, feminino, todas as categorias. Tem que dar os parabéns para esse pessoal, porque eles quiseram fazer, eles foram atrás, gente. É simples assim. Só que dá trabalho, entendeu? Dá trabalho e às vezes não é tão rentável para quem esteja lá em cima no Poder Executivo, né? É esse que é o grande X, a questão que a gente vai brigar sempre, né, Capita? Não é que dá trabalho, tem gente que não quer fazer, não adianta, não dá a devida importância, como você falou, da saúde e do esporte. Eu tenho projetos assim para as prefeituras que eu acho que não tem jeito. Eu acho que, como você falou, tem 350 milhões, 1%, 1,5% disso vai para o esporte. Não tem jeito. Não adianta você querer contar com o dinheiro da prefeitura. Agora, a prefeitura, os prefeitos, eles podem sim fazer parceria, né? É preciso PPP. Eles têm que fazer parceria sim com os empresários. Agora, os empresários também precisam de algum incentivo da prefeitura. Com certeza. Eu acho que existem sim conversas que podem se aliar. Agora, não adianta só falar, os empresários. A prefeitura também tem que dar alguma coisa para o empresário. Né? Um subsídio, alguma coisa, né, Nel? Exatamente. Existe. Hoje em dia você não.
simplesmente você não consegue só colocar dinheiro, mas parcerias, que ambos os lados tenham, né, um retorno, é lógico que não adianta a gente querer contar com o dinheiro da prefeitura, que isso a gente não vai conseguir. Não dá, não chega. Se o esporte quiser ser de alto rendimento, se quiser melhorar, né, o nosso esporte dentro de cada município, tem que existir parceria. Com certeza. É porque, na verdade, a iniciativa voluntária é muito bacana, lógico que é. Mas ela acaba se não tivesse apoio. Ela morre. Ela morre, ela desgasta, desanima, sei lá, você pode pôr qualquer palavra aí, que infelizmente é o que acontece. Então a gente precisa injetar nesse povo que está com gás, que está com vontade, para realmente isso passar de 1 para 1 e daqui a pouco todo mundo está assim. Com certeza. Eu penso assim também, porque nós não podemos transferir a responsabilidade do esporte para o voluntariado. Claro que nós temos muitas e muitas pessoas, você vê que no Covid aí todo mundo querendo ajudar, querendo se disponibilizar, é muito lindo tudo isso, mas a responsabilidade ainda é pública. Nós temos que fomentar, desenvolver o esporte dentro da esfera municipal, estadual e federal. Nós precisamos buscar também esses recursos, nós precisamos também dessa parceria. E como o Gunter falou das PPP, ele pode até nos... Parceria público-privada. É tão difícil assim conseguir isso, Gunter? Basta querer. É como o Capita falou, assim, você tem que disponibilizar algum subsídio para que o empresário possa investir na cidade. Ninguém vai dar o dinheiro de graça. Fala assim, não, tá aqui o dinheiro, gostei de vocês, toma o dinheiro. Mas não, você tem que dar o retorno para eles em, sei lá, em PTU, 5, 10, 15 anos para poder fazer um investimento num centro esportivo. Tem que associar na prefeitura todas as modalidades. De repente ele faz a doação de material esportivo, que ele faça durante 1 ano, 2 anos essa divulgação nas mídias sociais, falando tudo sobre isso, ou seja, assim, você tem que fazer divulgação, você tem que blindar. Isso é um trabalho justo e equilibrado. Claro, com certeza, uma mão lava a outra, é uma balança. Se não for assim, todo mundo perde, ninguém ganha. Exatamente. Desmotiva, né? Desmotiva. Gente, é isso. Nós precisamos tirar essa cidade do caos. Nós precisamos motivar a nossa região. Não vamos falar só em Ribeirão Pires. E o esporte é um meio, é uma ferramenta. Vamos ter muitas outras sugestões. Nós estamos com uma sugestão aqui na tela do Edi Suzuki. Ele sugere que nós trazemos para o programa essas lideranças que estão desenvolvendo esses tipos de projeto, para que eles possam aqui, ao vivo, trazer seus depoimentos, as suas experiências. Tudo tem um início. A gente tem que dar o pontapé inicial para que as coisas aconteçam. Hoje nós temos aqui o Capita, que é o William, o Nel Nassif, temos aqui o Gunter. São pessoas que vivem do esporte, que eles fizeram do esporte as suas empresas. Eu tenho certeza que eles são os mais interessados em gerar, trazer para Ribeirão Pires o seu trabalho. Qualquer segmento, eles são do vôlei, coincidentemente. Semana que vem nós teremos aqui na nossa pauta a dança. O futuro da dança na nossa região. Então, se você está aí nos assistindo, você que é da dança, que falou que está sentindo falta, você venha participar do nosso programa segunda-feira que vem. Tudo isso que nós estamos mostrando aqui semanalmente tem um único objetivo: desenvolver Ribeirão Pires. E nós estamos mostrando que é possível, que existem os caminhos do desenvolvimento, que nós podemos transformar o nosso comércio. O nosso comércio, a hora que reabrir as suas portas, vai estar um caos, porque eu também sou do comércio e eu sei como está a minha situação, e eu só não sei o que vai ser a partir do mês que vem. Nós teremos desemprego, nós teremos uma situação financeira muito grave. Então nós vamos ter que buscar outras oportunidades, nós vamos ter que abraçar o nosso comércio, nós vamos ter que criar de todas as formas incentivo para movimentar o dinheiro aqui dentro. E se o esporte nem que seja a longo prazo, mas nós temos também que pensar já,
começar a pensar imediatamente na nossa cidade de Ribeirão Pires e da região. Eu quero agradecer muito a participação do Neo Nassif, do William e do Gunther. Foi muito importante esse bate-papo. Vocês trouxeram para nós um norte. Vocês mostraram para todos que estão aí nas redes sociais que nós não estamos mortos, que todo mundo que está aí nos assistindo sabe que é possível. A gente só precisa de um caminho do primeiro pontapé inicial. E é isso que nós precisamos. Eu quero agradecer a toda a rede social, quero pedir para vocês compartilhar essa live, quero pedir para todos do comércio não desistirem, vamos seguir nossos caminhos, vamos sair dessa. E muito obrigado. Eu espero que gente de fibra esteja aqui semana que vem, que vocês estejam conosco e que vocês venham aqui nos prestigiar. Marisa Reynoso, boa tarde, um bom fim de semana para vocês todos.